Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. A origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José e antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta caminhada quaresmal rumo à celebração da Páscoa do Senhor ressuscitado, hoje a Igreja celebra a solenidade de São José, esposo da bem-aventurada Virgem Maria. É importante termos presente que Deus, em sua iniciativa de amor e misericórdia, escolhe pessoas para que na fé possam contribuir, possam colaborar com a sua obra redentora. Jesus Cristo é o Filho de Deus, único Senhor, único Salvador. A humanidade foi redimida por Jesus, pelo mistério de sua Páscoa, de morte e ressurreição. No entanto, Deus quis contar com a colaboração de outras pessoas. Destacamos a bem-aventurada Virgem Maria, que no seu sim se tornou a mãe do Verbo encarnado, a mãe do Filho de Deus. E com Maria, como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, destacamos São José. Deus também o escolheu para que ele pudesse fazer parte do cumprimento desta profecia que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do segundo livro de Samuel. Sim, quando chegar o fim dos teus dias e repousares com teus pais, então suscitarei depois de ti um filho teu e confirmarei a sua realeza. Será ele que construirá uma casa para o meu nome, e eu firmarei para sempre o seu trono real. Eu serei para ele um pai, ele será para mim um filho. Tua casa e teu reino serão estáveis para sempre diante de mim, e teu trono será firme para sempre. Sim, irmãos e irmãs, José foi escolhido por Deus para ver na sua vida o cumprimento dessa profecia messiânica que se cumpre em Jesus, o Messias Salvador. E ele contribui. Interessante percebermos, como nós ouvimos no Evangelho, que quando o anjo de Deus, o anjo do Senhor,
lhe falava em sonho, ele deixou bem claro para José que ele não deveria ter medo de receber Maria como esposa, porque aquilo que estava acontecendo com Maria, a sua gravidez, acontecia por obra do Espírito Santo. Disse ainda o anjo do Senhor: Maria dará à luz um filho. Porém, olha aqui que coisa bonita. Disse o anjo a José: tu lhe darás o nome de Jesus. Tu lhe darás o nome de Jesus. Maria é a mãe do Verbo encarnado. No entanto, Deus quis que José fosse pai adotivo de Jesus. Uma paternidade exercida de tal forma que o próprio José dá àquele menino o nome de Jesus. O nome de que Deus salva. Sim, irmãos e irmãs, também nós, pela graça de Deus, fomos escolhidos, cada um a seu modo, de acordo com a sua própria condição, fomos escolhidos para colaborar com a obra redentora de Deus. Pela fé, José contribuiu. Perceber que ele conseguiu identificar, naquele sonho que ele teve, identificar a vontade de Deus. Eu gosto muito dessa virtude que o autor bíblico destaca em relação a José, quando ele diz que José era um homem justo. José, o marido da Virgem Maria, era justo. Ele se tornou justo porque acreditava em Deus. A fé o justificou, no sentido de que a fé deu a José a graça de um coração ajustado ao coração de Deus. E por isso ele não teve dúvida quando o anjo do Senhor lhe falou em sonho. Naquele sonho, José foi capaz de colher a vontade de Deus e realizar pela fé esta vontade. A igreja o celebra como seu patrono de toda a igreja, porque Deus colocou os seus maiores tesouros aos cuidados, sob o patrocínio de José. O menino Deus, a Virgem Maria. Os maiores tesouros que Deus tinha estavam sob o patrocínio de José. Sendo Jesus o Filho de Deus Salvador, sendo Ele a cabeça da igreja, que é seu corpo, como nos ensina o apóstolo São Paulo, José não é apenas pai adotivo de Jesus, mas ele também assume a paternidade na fé em relação a toda a igreja. É nosso pai também, irmãos. É nosso pai também, irmãs. São José. São Paulo, na segunda leitura desta solene missa, nos ensina que a justiça, ela vem da fé. Por isso José era um homem justo, ajustado à vontade de Deus. Em virtude da fé, José não apenas protege, cuida de Jesus, mas também ensina a Jesus os caminhos de Deus. Não há dúvida que na simplicidade da vida daquela cidade de Nazaré, em meio à lida do dia a dia, do trabalho, José foi um testemunho vivo
de Deus, também para o Filho de Deus, Jesus Cristo. Testemunho vivo de alguém que educou seu filho nos caminhos de Deus. Não é à toa que a Igreja Católica no hemisfério norte hoje celebra o Dia dos Pais. Portanto, na Itália, na Espanha, na Europa, hoje é o Dia dos Pais. Se celebra hoje o Dia dos Pais. Porque aqueles que creem, de tal forma têm o seu coração ajustado à vontade de Deus, que também pelo mundo afora dão testemunho, semeando no coração das pessoas as sementes do Evangelho. E, portanto, se tornam, na fé, pais, mães. Vão pouco a pouco semeando as sementes do Evangelho no mundo em que vivemos. E é dessa forma, irmãos e irmãs, que nós vamos viver essa caminhada quaresmal, preparando-nos para celebrar o mistério da redenção da humanidade na Páscoa de Jesus, assumindo o patrocínio de São José, pedindo sua intercessão para que também pela fé todos nós colaboremos com a obra redenção de Deus, todos nós possamos contribuir com a obra salvífica de Deus, que o nosso testemunho de fé seja também utilizado por Deus para semear no coração das pessoas, semear no coração das famílias, semear no coração do mundo em que vivemos as sementes do Evangelho, assim como o fez São José. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.